Olá, tudo bem? Então vamos para o capítulo 2 do livro Brasil, uma biografia. Esse livro mandatório, digamos, para o concurso de admissão à carreira de diplomata. O título do capítulo 2 é Tão Doce como Amarga, a Civilização do Açúcar. Vamos lá? Antes um disclaimer. Toda vez que eu fizer uma pausa maior do que a leitura, é porque eu estou mudando de assunto dentro do capítulo, tá bom? Então, muito provavelmente eu vou levantar a cabeça, olhar para a câmera, é porque eu estou mudando de assunto. Beleza? Vem comigo. A ilha de São Tomé se tornaria então uma espécie de grande experimento para as atividades futuras do Brasil. As técnicas de produção, a organização interna, a proporção entre colonos e escravos virariam lições bem aprendidas e logo aplicadas. Até mesmo a resistência escrava, sobretudo no ano de 1574, viraria na memória dos novos senhores, que agora tinham como destino a colônia americana. No entanto, os portugueses haviam amadurecido com a experiência. Ainda que não tivessem noção precisa acerca da extensão das terras no Novo Mundo, conheciam relativamente bem a faixa litorânea e sabiam que era necessário povoá-la, até para impedir as invasões estrangeiras que começavam a pipocar pela costa. Por outro lado, a essas alturas o açúcar, bem como as demais especiarias, alcançava preços altos na Europa e contava com um mercado em expansão. Vou fechar aqui a janela. As primeiras mudas chegaram ao Brasil na expedição de Martim Afonso de Souza, que saiu em dezembro de 1530. Foram plantadas no litoral de São Vicente e, em 1532, Martim Afonso construiu o primeiro engenho de açúcar no local, que ficou conhecido como Engenho do Governador. Alguns anos depois, vendido para um comerciante flamengo, foi denominado Engenho São Jorge dos Erasmos, existindo ruínas até os dias de hoje. Em 1534, o rei Dom João III deu início ao sistema das capitanias hereditárias. Dividiu a faixa litorânea de sua colônia americana em 15 parcelas e as doou a 12 fidalgos portugueses para que bem as administrassem, tendo Martim Afonso recebido a capitania de São Vicente, onde a plantação canavieira prosperou. O resultado geral foi, porém, desapontador. Algumas capitanias não foram nem ao menos colonizadas e outras sofreram de isolamento e com ataques de indígenas. Na verdade, desde o princípio, os grupos indígenas tentaram resistir ao domínio português, tanto pela fuga como pelo recurso às armas, método esse que fornecia o pretexto para que os europeus os escravizassem, a chamada Guerra Justa. De toda maneira, como eles estavam em casa, entre parênteses, oportunidades para fugas individuais nunca faltaram, e era de fato difícil controlar as evasões de nativos. Apesar de mais raras, existiram também rebeliões de gentios da terra, quando foram anotadas fugas em massa e até assassinato de senhores. As poucas regiões que se saíram bem no modelo das capitanias foram as que aliaram a produção de cana-de-açúcar a uma convivência pacífica, ao menos tentativamente, com os indígenas. Plantou-se cana em todas as capitanias colonizadas, de São Vicente a Pernambuco, com mudas vindas da Ilha da Madeira e de São Tomé. Engenhos foram criados em Porto Seguro, em Ilhéus, na capitania da Bahia, assim como em São Vicente. O trabalho de introdução da cana realizado por Martim Afonso de Souza ganharia seguidores na região. Disse que até o final do século XVI havia mais de uma dúzia de estabelecimentos produtivos de açúcar na Baixada Santista. Entretanto, como as dificuldades para obter mão de obra por conta da proteção cada vez mais ostensiva dos jesuítas aos indígenas e das fugas crescentes destes, a necessidade de grandes recursos e a constante invasão de estrangeiros, apenas duas capitanias prosperaram:
Pernambuco e São Vicente. Mas nem a pujança canavieira dessa última duraria muito. Com a partida de seu donatário para a corte em 1533, São Vicente passou a ser administrada de longe e sofreu com uma série de ataques estrangeiros. Em janeiro de 1615, o almirante holandês Joris van Spielberg deu uma espécie de golpe de misericórdia. Investiu contra o litoral paulista e o outrora imponente engenho de São Jorge dos Erasmos foi ocupado, saqueado e incendiado. Com tantos senões e escassos incentivos, seus proprietários acharam por bem abandonar o empreendimento. A história do açúcar dos 600 brasileiro migraria então para o Nordeste e seria contada de forma ascendente a partir de caixotes bem acomodados para exportação. Nessa região do país foi encontrado o massapê, solo fértil de aluvião considerado ideal para a produção de cana. Muitos anos mais tarde, nos idos de 1930, Gilberto Freire definiria de maneira literária esse tipo de formação, que chamou de, abre aspas, acomodatícia, fecha aspas. Abre aspas. É uma terra doce, não tem aquele ranger das terras do sertão. A doçura das serras de Massapê contrasta com o ranger da raiva terrível das areias secas dos sertões. O Massapê tem outra resistência e nobreza, tem profundidade, fecha aspas. Freire, como é do seu feitio, faz do solo uma predestinação do açúcar e da ginga local. Mas o massapê tinha efetivamente qualidades e ajudaria na implementação da nova cultura. Além do mais, o clima quente e úmido, a vasta rede hidrográfica necessária para o transporte interno e a maior proximidade com a metrópole, a qual se chegava com facilidade em razão dos regimes favoráveis de vento, transformaram o açúcar na vedete do Império Português, fazendo seu eixo girar. No lugar das Índias, agora o Brasil, que concentraria as atenções e as medidas mais estratégicas. Desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, a França tentou por 2 vezes, como vimos, implantar uma colônia no Brasil. A primeira tentativa, a França Antártida, França Antártica, com C, foi empreendida por Nicolas Durand de Villagnon, que conseguiu desembarcar no Rio de Janeiro em 1555 e por lá permaneceu durante 3 anos. Se sua estada foi breve, as repercussões foram muitas. De André de Tevet, passando por Réan de Lery e chegando a Montaigne, o nativo brasileiro seria convertido em modelo, melhor para pensar na civilização europeia do que propriamente para entender os gentios americanos. A França manteve luta constante com Portugal pelo controle do comércio com os índios Tupinambá e Tupiniquim. Após o malogro da experiência da França Antártica, já em 1612, os franceses estariam de volta, dessa vez invadindo São Luís do Maranhão, onde tentaram implementar a chamada França Equinocial. O contato não era novo, eles traficavam na região desde longa data. Em 1594, o capitão Jacques Riffaut embarcou para o Brasil, mas sua expedição não demorou a fracassar. No entanto, se o capitão retornou, parte dos tripulantes permaneceu na colônia portuguesa, entre eles Charles de Vaux, que, quando enfim voltou ao seu país natal, convencera Henrique IV da importância de uma campanha colonial e partiu numa expedição a, abre aspas, Ilha do Maranhão. A essas alturas, os franceses já haviam estabelecido uma feitoria na ilha de São Luís, o Pão Açu, e conquistado a confiança da população nativa local, dominando inclusive a língua dos indígenas. A França Equinocial seria criada com o apoio da monarquia francesa e a colaboração da rainha regente, Maria de Médicis, que facultou a concessão para o estabelecimento de uma colônia ao sul do Equador, a 50 léguas de cada lado do forte previamente construído na Ilha do Maranhão. Assim como designou missionários da Ordem dos Capuchinhos para exercerem o apostolado junto aos tupinambás da região. A colônia surgiu em março de 1612,
sob o comando de Daniel de Latouche, um nobre que se tornara famoso 8 anos antes por ter explorado as costas da Guiana. Contando com 500 colonos a bordo de 3 navios, o capitão dirigiu-se para a área do atual estado do Maranhão. Já na França equinocial, fundaram um povoado a que deram o nome de Saint-Louis, em homenagem ao seu soberano Luís XIII. E em 8 de setembro de 1612, frades capuchinhos rezaram a primeira missa no local, marcando simbolicamente o lugarejo. Se a conquista francesa seria circunstancial, no caso da Holanda, a história foi bem diferente. As relações entre Portugal e esse país nem sempre foram tranquilas, e seu destino estava fadado a balançar nas ondas da conjuntura internacional. Com a passagem do trono português para a coroa espanhola, por conta da crise sucessória que chegou ao auge com o fim das dinastias de Avis em 1580, a chamada União Ibérica, Portugal foi forçado a assumir com os seus inimigos Portugal foi forçado a assumir como os inimigos da nação espanhola. Com efeito, dando sequência à vacância daquele trono, juntaram-se duas coroas, bem como as respectivas possessões coloniais, ficando as monarquias sob controle da Casa Real Espanhola, durante a dinastia denominada, abre aspas, filipina. O termo União Ibérica é criação de historiadores modernos, mas descreve bem a conjuntura em que Portugal não só permaneceu sob o domínio espanhol, como, abre aspas, adquiriu os inimigos desse reino, entre eles os neerlandeses.